As coisas do Photoshop. Quase ninguém entende. Várias formas de fazer a mesma coisa, atalhos gigantescos, uma curva de aprendizado não tão fácil assim. E agora ainda inventam uma nitidez com desfoque de camada. Desfocar uma camada para obter nitidez. Quem já viu isso? Eu já vi. E vou te mostrar agora. Vamos lá? Vou duplicar a camada desta imagem para aplicarmos uma nitidez com o filtro de alta frequência. Em seguida, vou em Filtro, Outros e escolho Alta Frequência. Faço a escolha de um raio entre 2 e 5. Neste exemplo, vou deixar em 3 e pressionar Aceitar. Eu posso mudar o modo de mesclagem para sobrepor, luz indireta ou luz linear. Neste exemplo, escolho luz linear. Com a nitidez aplicada, podemos observar muito ruído e uma borda branca em volta das extremidades. Com a técnica apresentada a partir de agora, ou não há a formação da borda branca, ou ela diminui bastante. Com esta mesma técnica, enquanto produzimos uma incrível nitidez, aumentamos também o brilho e o contraste. Para começar, vamos pressionar Ctrl J 2 vezes para ficarmos com 3 camadas. Vamos renomear a camada do meio para Desfoque. Nesta técnica, desfocamos a imagem para obter nitidez. Ficou curioso? Então me acompanhe. Com a camada Desfoque selecionada, vou em Filtro, Desfoque, Desfoque Gaussiano e escolho um raio entre 3 e 6. Para este exemplo, vou deixar em 5. Pressiono OK para aplicar o desfoque. Seleciono a primeira camada e renomeio para Nitidez. Agora vou em Imagem, Aplicar Imagem e faço a aplicação da camada Desfoque. A princípio, parece que tudo ficou desfocado, mas após alguns ajustes, veja o que acontece. Mudo o modo de mesclagem para Subtrair. Observem que em Subtrair, a aparência é a do efeito do filtro de alta frequência. Como fiz a aplicação da camada de desfoque sobre ela, há uma redução de ruído e daquela borda branca que vimos no outro exemplo. Lembre-se dos seguintes ajustes. Fazer a aplicação da camada com o desfoque. Escolher o canal RGB. Modo de mesclagem Subtrair. Opacidade 100. Escala 2. E o deslocamento, neste caso, de 64. O deslocamento varia de 1 a 255. Aconselho você a brincar com estes valores para dinamizar sua criatividade e modificar os seus resultados. Neste exemplo, estou deixando em 64 para obter, além da nitidez, um maior contraste e um maior brilho na imagem. Pressiono OK para aceitar. Com a nitidez do filtro de alta frequência, é recomendável utilizar os modos de mesclagem sobrepor, luz indireta ou luz linear. Mas neste método, outros modos de mesclagem são possíveis para se obter o mesmo efeito. Então, mudo o modo de mesclagem para subexposição de cores. Para vermos o efeito sendo aplicado, é preciso desabilitar a camada com o desfoque para que a nova nitidez possa ser aplicada. Agora podemos observar, finalmente, a nova nitidez. Com este novo efeito, aplicamos brilho, contraste e muita nitidez nessa imagem.
Duplico a camada para realçar o efeito e mudo o seu modo de mesclagem para luz indireta. Consigo ainda mais nitidez, brilho e contraste. Seleciono as duas camadas e pressiono Ctrl G para colocá-las em um grupo. E agora vamos cuidar desta nitidez irreal do céu. Seleciono a primeira camada e vou em Selecionar e escolho Céu. Habilito o grupo com o contraste com a nitidez e crio uma máscara ao lado deste grupo pressionando Alt. Vejamos um antes e um depois. Com esta técnica obtive uma imagem final com brilho, contraste e nitidez, aplicando uma camada de desfoque.